Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira. Eu sou o Riba Ulisses. Esse é o espaço que você conhece, está sempre falando a respeito de agronegócio, falando a respeito do trabalho da revenda, da distribuição, das cooperativas, da redistribuição de insumos agrícolas e pecuários, mas também falando a respeito de várias evoluções que ocorrem no agronegócio e como é que é a dinâmica desse setor, que é um setor maravilhoso aí, que é base, aí, uma das bases da economia brasileira, né? E a gente sempre está conversando com o apoio dos nossos amigos, o Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que é esse marketplace super bacana que ajuda a levar as tecnologias da indústria lá para o cliente final de todo mundo que está no campo, está na fazenda, seja agricultor, seja pecuarista. E ainda por cima bonifica esse pessoal para eles fazerem o quê? Para eles comprarem mais insumos e melhorar ainda mais a produção na sua fazenda. E uma fazenda que cada vez, como eu disse, tem mais evoluções e cada vez tem mais exigências, tem mais desafios, e tem, como muita gente fala, que o agronegócio brasileiro não é o inimigo da sustentabilidade ambiental, não. Muito pelo contrário, ele é solução, e já vem sendo solução há algum tempo. Agora, para ser mais solução ainda, tem sempre que brigar viver é uma eterna briga, e é para falar de uma dessas brigas aí que está nascendo agora, lá em Brasília, para variar, que eu trouxe aqui para vocês a Luísa Garcia. Luísa Garcia, que é advogada, uma gaúcha aí lá de Porto Alegre, da capital, e trabalha na Silveira, advogado que vai falar com a gente a respeito de um projeto de lei muito importante que toca no assunto do agro, sim, que está rodando lá no Senado Federal. Ô, Luiz, em primeiro lugar, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, Riba. Prazer. Não, o prazer é todo nosso. Menina, fala uma coisa, gente, a Luísa é uma pessoa que acompanha de perto, entre outras coisas que ela faz, é lógico, no escritório, o escritório que, aliás, tem unidades tanto no Rio Grande do Sul, né, que é o estado natal dela, como de São Paulo, aqui na capital paulista, pertinho onde eu estou, em Campinas. Acaba de passar por uma comissão muito importante, que é a comissão relativa, inclusive, né, à questão de meio ambiente e direito ambiental, um projeto de lei que trata a respeito do que todo mundo chama de mercado de carbono, mas o que, que é? É o mercado que vai tratar de tudo quanto é negociação, transação, acordo firmado, e que envolva o quê? Que envolva créditos de carbono. Ô Luiz, e pelo jeito não tem muito boa notícia para quem é do agro, não. Parece que o agro foi meio escanteado, menina, é isso mesmo? Eu não diria má notícia, mas também torna um pouco confusa a situação. Tá, Nesse primeiro momento, o projeto ele foi aprovado no Senado agora, ele foi finalizado e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde ele vai ter mais uma ronda de debate também. Então, perfeito. assim, nesse primeiro momento ele foi retirado, mas já se tem algumas notícias de que talvez não seja. Então, nesse primeiro momento já se manifestou que vai, mas ainda corre o risco de ser colocado novamente, né? Então, eu diria que assim, por um momento ele está retirado, mas ele foi muito retirado, na verdade, por questão de incerteza, Sim, né? A gente não tem assim metodologias e métricas ainda pré-definidas para esse projeto para sim. poder É uma fazer as encrenca, emissões. né? É, Não se tem uma metodologia assim concreta de como é que vai ser feita o cálculo das emissões de todos os gases de efeito estufa. O agro ele tem uma peculiaridade porque ele é um serviço essencial, então trata de questão de segurança é alimentar, lógico, ele produz outros comida, né? pontos exatamente que não se tem como ver qual vai ser o impacto direto nesse momento. Então, nesse primeiro momento, por um pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, ele foi retirado. Mas não se sabe ainda. A gente vai ter agora uma nova roda de debates na É Câmara dos lógico. Deputados, que já se manifestou que quer recolocar o agro, porque se considera que o agro é um dos maiores emissores, né, de carbono no Brasil, hoje em Perfe- dia, né? Perfeito. Ele é um dos maiores emissores e é também um dos que mais ajudam a diminuir, né? Não odeio essa palavra mitigar, né? A Exatamente. gente tem uma belíssima palavra na língua portuguesa chamada diminuir o impacto, né, causado. E Exatamente. com várias soluções que passam pela fazenda, né? Que pontos, então, Luísa, que constam do documento atual, que passou pela comissão lá do Senado e agora voltou para a Câmara dos Deputados? Eu gosto de fazer um paralelo assim, como que é Ah, hoje, né? Como é que hoje funciona? Hoje, se eu, Luísa, você, Ribas, você, pessoa, qualquer pessoa hoje, se ela acorda, ela diz, olha, quero reduzir carbono, quero mitigar as minhas emissões de carbono, perfeito. quero diminuir a minha emissão de carbono. Eu contrato uma empresa, né? Tem várias empresas no mercado que elas fazem essa balização, assim, que você coloca lá, eu viajo, eu ando de transporte público, Tá. eu ando de transporte particular.
todas essas Tem uma coisas que descrição emitem da carbono. atividade toda, né, para poder calcular, né? Exatamente, ela calcula o que você emite e você paga um valor para essa empresa, e esse valor que você paga ele é destinado para ações que vão mitigar, ou seja, a plantação de árvores, de repente a criação de algum grupo em algum local, que possa auxiliar nessa redução de emissão. São Aham, atividades que reduzem carbono que você investe para mitigar o que você está emitindo. perfeito. Isso é o que tem hoje, que é o chamado mercado voluntário. O que está sendo proposto agora é um mercado regulado, que é o quê? É o Sistema Brasileiro de Emissões, que vai ser criado junto com esse mercado, que ele coloque cotas, ou seja, que ele coloque um limite para cada setor da economia. Então, por exemplo, a sua empresa está voltada para a indústria, ela vai ter um limite que ela vai poder emitir de emissões. Tá. Se ela conseguir, Ficar por nessa exemplo, faixa, ficar nessa faixa, beleza. Mas o que muitas vezes acontece é que, assim, existe uma faixa, por exemplo, de 25 toneladas, por exemplo, de carbono, ok. que aí você vê, ó, 20, consegui emitir 20. Essas 5 toneladas fica ali sobrando. Você pode ficar com elas daqui a pouco para ter uma reserva, daqui a pouco, em algum E momento, aumentar a posso produção, tudo mais, né? vai aumentar a produção, vou precisar dessas 5 toneladas, mas esses 20, mas eu vi que tem uma empresa aqui do lado que está precisando desses Sim. créditos. Aham. Então, essas 5 toneladas que sobrou das minhas emissões, eu posso comercializar ela na Bolsa de Valores. Então, que é mais ou menos o que acontece na Europa hoje. Você comercializa esse valor para empresas que talvez precisem, que tenham uma produção que emita É um o que pouco eles mais. chamam de crédito de carbono. Exatamente. Uhum. Então, existem dois tipos de crédito, né? Aquele que é concedido a você, que é o seu limite, e aquele crédito que você sobrou e que você quer comercializar aquele crédito. Perfeito. Que são nomes mais técnicos, mas acho que não vale a pena falar Aham. esses nomes aqui, porque são nomes bem compridos, assim, mas são esses dois tipos de crédito que se propõe que tenha. A lei, ela também fala da criação desse Sistema Brasileiro de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é exatamente quem vai coordenar colocar a cota, quem vai fazer essa fiscalização, quem vai coordenar tudo isso, né? Basicamente, assim. Você tocou num ponto que eu até arrepio, estou falando a verdade. Porque, assim, na hora que você acabou de falar, aí você vai entender a minha pergunta. Assim, eu já vem na minha mente, está acontecendo isso acabou de ser aprovada uma legislação a respeito, por exemplo, de apostas, né? Isso por causa das coisas do escândalo, Uhum, de futebol e tal, não sei o quê. E eu sempre acho assim, acho que tudo tem que ser normatizado, concordo muito com o trabalho de advogado que está sempre... Acabei de assinar um contrato com um uhum. dentista hoje de manhã lá com um serviço, eu falei, mas precisa assinar um contrato? Eu preciso assinar um contrato, até para extrair um dente tem que assinar um Sim. contrato. Mas sempre vem na minha cabeça assim, putz, lá vem nego criar Carbonobrás. Pronto, aquele monte de servidor público que trabalha pouquíssimo, ganha os tubos, não sei o quê. É realmente, é possível fazer uma norma que seja simples e que não cause burocracia e, no fundo, mais gasto para a sociedade brasileira ainda, ou não? Com certeza, eu acho que a ideia do mercado de carbono também é que ele seja algo acessível também, porque ele não é Tá, só para empresa, ele é para pessoas físicas também. Então, o que o mercado regulado ele quer também é tornar o mercado de carbono um local acessível, porque hoje só mais ou menos quem sabe muito do assunto sabe sobre isso das empresas, sabe que você mesmo pode neutralizar o seu próprio carbono, e a ideia também é tornar seguro esse negócio. Porque hoje, assim, as empresas privadas, tem muitas empresas de qualidade, mas em tudo que a gente sabe, existe a empresa de qualidade, existe a empresa sempre, que sempre, não é claro. certa. Isso em Uhum. todo lugar, né? Então, e a gente está vendo agora, eu acho que foi semana passada ou retrasada, saiu uma notícia de créditos de carbono que estão sendo vendidos em terras públicas. Que não é possível isso, Sim, sabe? Por uhum. exemplo, você investe, você acha que você está investindo estou neutralizando meu carbono, por exemplo. Vou investir lá numa comunidade que faz plantação de árvore, faz agricultura baseada no baixo carbono, tudo isso. E aí, quando você vai ver o lugar que você investiu, é uma terra pública, por exemplo, que não E podia nem estar sendo talvez utilizada para até esse fim. mereça um capítulo à parte na norma, né? Exatamente. Então, o mercado regulado ele vem para dar mais certeza e para dar mais legitimidade para essas neutralizações. Porque não adianta, por exemplo, só eu, Luísa, neutralizar carbono se você, Claro, Riba, não neutraliza também, claro. sabe? Então, o mercado ele vem, na verdade, e eu percebo isso assim nas discussões, que eles querem tornar mais acessível e não tão normativo, lei, aquela coisa que, um por E um. mais Não, eles querem atrapalha tornar do que uma coisa. ajuda, né?
Exatamente, porque a gente também está lidando com um público assim da indústria, da agropecuária, que não nem sempre são pessoas assim do direito, por exemplo, são pessoas que precisam de uma legislação acessível, né? E não uma Perfeito. legislação toda rebuscada, sem nenhum tipo de nexo, que também possa ser utilizada ao longo do tempo. Tanto que ele coloca um marco temporal assim de pelo menos 2 anos para ser aplicado o mercado de carbono Tá no certo. Brasil, sabe? Para Hum. que o produtor, para que todo mundo possa se adaptar e também por poder promover medidas que possam comprovar que a gente está neutralizando a emissão, sabe? Que Efetivamente, não, né? não dá para, por exemplo, de um dia para a noite, eu dizer para um agricultor, por exemplo, ó, agora você tem que neutralizar carbono e você tem que apresentar um relatório para o governo agora dizendo tal coisa. Não, só um pouquinho, Claro. né? Uhum. Isso Não, um bom exige exemplo disso, dinheiro. Luísa, você me corrija se eu estiver falando bobagem, foi o próprio Uhum. Código Florestal, né? Que depois de ter comunicado o CAR bonitinho, direitinho, tem um prazo de 2 décadas, 20 anos, para fazer a regularização inteira do que tiver irregular, né? Exatamente, tem que ter um prazo, porque inclusive o projeto de lei fala assim em relatório. Então, assim, a ideia, na verdade, não é que esse sistema brasileiro de emissões de carbono, que ele faça leis, coisas. A ideia é que o próprio produtor, a própria pessoa que está buscando neutralizar, ela que apresente os documentos, ela que faça essa apresentação e monte um relatório, monte seu dinamismo de emissões, né? Porque a gente brinca que tem que ter um inventário. Você tem que ter um Assim, inventário de quanto que você emite. Então, para fazer tudo isso, isso exige gasto, isso exige tempo, isso exige profissionais. Então, é muito complicado, assim, você botar de um dia para a noite e falar, olha, agora, a partir de agora, você tem que emitir 25 mil toneladas de carbono e se você emitir a mais, você vai ser multado. perfeito. Não, né? Não existe isso, sabe? Então, a lei, ela prevê pelo menos 2 anos, assim, depois de aprovada, para que todo mundo possa se regularizar e todo mundo fique ciente do que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que vai tramitando, quando você vê, foi publicada, né? Perfeito. Até porque é da lei que jamais usar o desconhecimento da lei vai ser uma arma para você, né? Não pode usar esse argumento, né? Exatamente, Ô, Luísa, tira uma dúvida. Você exatamente. que é uma pessoa aí que eu estava vendo aqui da sua carreira, é formada lá na PUC do Rio Grande do Sul e fez várias especializações ligadas ao direito ambiental, né? E mudanças climáticas também. Exatamente, Você estava falando agora a respeito de exatamente. prazo, tal, tudo mais, e eu, ao longo aqui da minha vida, do meu trabalho, entrevisto várias pessoas e várias fundações e vários institutos que já são hoje beneficiados por investimentos, principalmente da Europa, mas não por causa de carbono, mercado de carbono exatamente, e sim por Hum, boas práticas Claro. agrícolas e pecuárias que indubitavelmente vão redundar numa conta ecológica muito interessante, né, ali para a propriedade ou para a atividade que fez, como o Instituto de Mato Grosso, a Fundação de Mato Grosso, IMAC, um monte de gente Uhum. que já faz isso. Quer dizer que eles estão fazendo sem cálculos e contas de carbono, eles estão fazendo um trabalho bacana, que é de boa prática, mas ainda não tem cálculo nenhum nessa parada. Assim, a gente tá, sobre isso que você falou, eu acho bem interessante esse ponto que até acho que também motivou isso da retirada do agronegócio do mercado de Do carbono. projeto de Como lei. você falou, do projeto de lei, na verdade, né? Uhum. Eu acredito que, assim, essa retirada ela ocorreu muito porque como é que eu posso dizer isso? O agronegócio ele já vem se adequando, né? Porque, querendo ou não, o agronegócio ele já está baseado na Europa, nos Estados Unidos, já comercializa alimentos, outros tipos de pecuária também. A gente tem muita importação para fora. Sim. Então, já desde o início, o Ah, tá. produtor Já tem rural, seja protocolos, o obrigações para ter mercado mais, exatamente. mais caro, que paga melhor, tudo, né? Exatamente. Por exemplo, assim, eu posso citar um exemplo do Banco Central agora que fez uma recomendação que só vai fornecer crédito para carne, por exemplo, que for comprovado que não tem origem de desmatamento. Sim. Então, ele fala de monitoramento, mas acho que foi a maior crítica também do setor da agropecuária também, foi que nós já temos isso, nós já É, temos esse monitoramento, porque se eu exporto para a Europa, se eu exporto para os Estados Unidos, eles já me exigem isso. Então, exato. eu vejo que o agronegócio ele já está muito à frente disso, e muitas vezes já tem esse monitoramento de emissões, Aham. né? Ele já vem muitas vezes, talvez, por empresas privadas que já façam essa regulação e essa neutralização. Então, você aplicar um mercado de carbono daqui a pouco, que assim é uma coisa nova, é algo que não se tem uma boa metodologia, daqui a pouco mais atrapalha
do que Esse é o meu fomenta o medo, viu, próprio Luísa? negócio. É, Eu acho assim que já está claro para qualquer pessoa do sim. agronegócio que redundar numa boa sustentabilidade financeira e ambiental da sua propriedade, ele vai ganhar mais dinheiro, ele Uhum. vai ter maior sucesso financeiro, Exatamente. né? Exatamente. E eu acho que já tem um investimento pronto nisso, Sim, sabe? sim. Acho que não vai ser algo novo, porque talvez, provavelmente, já exista, sabe? Eu acho que, na maioria dos casos, se você tem alguma importação ou comercialização com a Europa, principalmente, você já provavelmente Já já está tem isso. tratando desse assunto, né? Exatamente. Esse assunto já veio, ó, faz muito Não, tempo, até desde porque do... você, por exemplo, que falou do caso do desmatamento, que é o ponto nevrálgico do projeto de lei dos europeus, né, que está aí agora em discussão. O pessoal brasileiro até meio, Uhum, até exagerando um pouco, né, segundo alguns especialistas, de todo mundo que eu uhum. escuto, dos bravos aos mais calmos, eu acho, eu tô mais para aceitar a posição de que gente que fala assim, vamos sentar com os caras e negociar, porque é uma lei, vai ser cumprida, Uhum, ela foi uhum. aprovada por pressão da sociedade, então os políticos lá não vão mudar de ideia, né? Então é melhor a gente ver como é que a gente consegue transacionar comercialmente melhor, obedecendo o que eles pediram, né? Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. E a sua Exatamente. também? É a mesma opinião que eu tenho de que é bem isso. Ele já existe isso aqui no Brasil. A gente, na É, verdade, já só está faz isso, né? regulamentando agora. É, Já existe isso porque o Pacto Europeu, principalmente, ele preza por isso, porque na questão do desmatamento, principalmente, ele fala que não aceita, por exemplo, carne de origem de desmatamento. E sim, como é que você comprova isso? Fazendo monitoramento, sim. fazendo É. tudo isso, e muitas vezes também, e ele fala, e já está vindo junto nesse Pacto Europeu também a questão do carbono. Então, dependendo do número de carbono que você emite para a produção daquela carne, daqui a pouco ela não vai ser nem mais comercializada na Europa. Então, É. assim, Vai ser no mundo inteiro, a né? pessoa. Exatamente. Então, o que na verdade está sendo trazido para o Brasil agora é algo que já existe lá fora e que está. E também uma curiosidade, assim, no mercado europeu, por exemplo, de carbono, que já existe há É. muito tempo, o agronegócio não é colocado dentro dele, principalmente por essa questão da segurança alimentar, dessa questão de que existem vários outros focos de carbono que não necessariamente são tudo aquilo que emite, sabe? Então, a gente Sim. tem questão de fotossíntese, a gente tem questão de pecuária. Então, não tem como você colocar isso numa metodologia, por exemplo, para uma indústria, né? Uhum. Uma indústria que tem ali, ela produz cimento, beleza. Tá, ela produz cimento, tem isso aqui de emissão de carbono. Mas o agronegócio não é só isso, entendeu? Existem vários focos, que aí você não sabe se isso aqui vai ser contabilizado, se daqui a pouco, quando a carne for para outro lugar, você também vai ter que se adequar àquele outro local que está sendo produzida a carne. Então fica algo muito não claro, assim, sabe? Então, por isso que eu Perfeito. falei no começo, é uma É mais incerteza, complexo mesmo, sabe? né? Exatamente, não é Agora, simplesmente dizer pro produtor, ah, você tem que emitir 25 mil. Deu. Não tem, né? perfeito. Só para encerrar esse negócio do europeu aqui, aí é um recado meu, tá, Luísa? Pode não ser seu, não. Você que vira e fala assim, os europeus estão fazendo só isso, sabe por quê? Mas por quê? Né? Que eu já escutei essa conversa. Porque eles não têm mais madeira nenhuma para se preocupar, porque eles cortaram tudo. É verdade? É verdade, mas ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Existe um novo mundo para a gente olhar para frente. Ô, Luísa, você está falando a respeito agora na sua última resposta, eu queria. Advogado, como eu sempre gosto de brincar, é melhor você ter um na mira, porque ou você já precisou, ou você precisa, ou vai precisar. Você que está acompanhando o Exatamente. caso, você gosta do assunto, certamente por isso fez especialização, né? Em mudanças climáticas, impacto ambiental, direito ambiental, tal, tudo mais. Que sugestão você dá para o pessoal que está ligado à frente da agropecuária, mas também qualquer deputado que acha interessante o agronegócio ser minimamente vislumbrado nesse projeto de lei ou não, que passos tomar para estar ali acompanhando o trabalho que agora está na Câmara dos Deputados? Olha, eu sei que é muito pedir, porque eu acompanho assim, diariamente, sabe? É Aham. algo, é um acompanhamento diário, O seu assim, tá, na tá na verdade, das rotina, né? discussões. É, exatamente. Mas o que eu deixo de, acho que recomendação é olhar de vez em quando, assim, o site do Senado, olhar um pouquinho dos deputados, assim, porque eles colocam várias notícias, assim, bem simples, na verdade, né? Que você vai, como é que eu posso dizer? Você acompanha bastante, assim, sabe? Então, Aham. eles reduzem a informação para que você também entenda o que está sendo É lógico. discutido, Aham. sabe? Mas a matéria ela vai agora para a Câmara dos Deputados, onde vai ter um novo debate, vai ser bem longo, eu acredito, e provavelmente vai ser bem divulgado, como está sendo desde o início, assim, e ela vai retornar para o Senado. Aham. Então, eu acho que ainda tem.
um É longo uma boa caminho fase de que... debate que é o melhor momento de dar palpite, né? Exatamente. Então, se der para um dia, assim, quando for pautado ali para a Câmara dos Deputados, olha, daqui a pouco, assim, daqui a pouco surge alguma coisa, sempre bom dar uma acompanhada, assim, mas eles estão sempre publicando no site do Planalto, no site do Senado também, essa é uma matéria que é de interesse do governo, né? Então, Claro, essa matéria está em voga, assim, praticamente o dia inteiro, sabe? Então, eu acompanhei os debates da Comissão do Meio Ambiente, que foram bem calorosos, assim, foi algo bem maçante, mas no final se conseguiu. E eu acredito que agora na Câmara dos Deputados também vai ser algo bem longo, assim, principalmente na questão da tributação, né? Que é o que mais está sendo debatido agora também. perfeito. Eu não lembro, o que você está falando agora, eu não lembro se foi o Pedro Malan, que sempre teve umas tiradas maravilhosas, sou um fã do cara, e além de falar que no Brasil tudo é tão incerto, até o passado é incerto. Mas não sei se foi Exato. ele que disse que assim, ó, esse projeto, como é que foi aprovado? Ficou bom? A pessoa respondeu assim, certamente ficou. O jornalista falou assim, mas como é que o senhor sabe? Ele falou assim, porque ninguém ficou satisfeito. É um ótimo sinal de que deu tudo certo. É meio por aí, né? Exato, Ô, Luísa, fala uma coisa. exato. Desculpa, estou te cortando. Não, tranquilo, Então tá? vamos lá. Falei Não, sim. eu não queria terminar antes essa conversa vai ser a primeira, viu, gente? Eu já falei para vocês que a gente está sempre aqui conversando com gente nova de idade, gente nova de trabalho no agro, porque eram matérias que não estavam ligadas diretamente ao agronegócio e passa a estar, né? Principalmente na área de ciências, né? Como eu já te disse, advogado é bom você ter um desde que você comprou uma terra, até para comprar você vai precisar de uma boa assessoria jurídica. É, Exatamente. por que que você olhou aí para a questão ambiental, mudança climática, clima, no momento de fazer a especialização, depois que você se formou lá na PUC do Rio Grande do Sul? Assim, eu sempre fui muito ligada à questão de projetos sociais e eu gosto muito. Meu avô, ele vem do Alegrete, né? Uhum. Então, ele tinha muitas terras e Ah, eu sempre legal, via essa preocupação dele, na verdade, com questão de sustentabilidade, com essa questão de como melhor preservar a terra dele, preservar também todos os produtos que ele faz, porque ele preza muito também pela qualidade e não pela questão de produção em massa. perfeito. Então eu sempre vi essa preocupação dele desde pequena, assim, em trazer inovações para o campo e trazer inovações para a vida dele e me inspirou desde pequena, assim. E ele falava, nossa, que ele falava que o sonho dele era que eu fizesse zootecnia, né? Que eu pudesse fazer, mas ele fala, não, tu entrou para a carreira Ele, certa ele, porque ele queria ter um é, zootecnista é no negócio, né? exatamente, ele queria muito, mas no fim acabou que eu falei, não, meu mundo é a lei e eu gosto Eu acho muito, que ele assim. se deu bem, Eu, viu? Porque eu acho que é melhor do que ter um zootecnista. exatamente. E também, assim, eu via que ele queria e muito ele não conseguia porque ele passava por muito entraves legais, assim, sabe? Claro. Ele queria daqui a pouco aplicar algum tipo de irrigação diferente, pegar água daqui, botar lá. E ele nunca conseguia, porque ele falava, porque tem a lei tal que não pode pegar água Tem daqui, norma botar ali, não municipal, sei. estadual, federal, tem de tudo, É, né? e aí, então eu sempre estive bem presente com isso, né? Então eu acabei entrando no direito ambiental muito por isso, assim, porque tanto para ajudar também minha família, mas também por questão de me simpatizar com isso, sabe? Eu sempre pesquisava junto com meu avô, que ele brincava assim, não sei mexer nesse computador, daí eu ia lá com Aham. ele, pesquisava para ver que lei era aquela, o que estava acontecendo, sempre gostei muito de ler. Então, ele falou: não foi o que eu queria, mas me ajudou. Ixi, ele não sabia o quanto, então, que ele poderia ter ajudado, né? Vocês viram, eu estava falando a respeito de pessoas, né, de várias áreas diferentes, e pessoas diferentes também participando cada vez mais do agronegócio. Um monte de jovem, um monte de mulher, um monte de gente alegre por trabalhar ligado ao tema, né? Porque o tema aí da Luísa não está ligado exatamente só ao agronegócio, né? A questão ambiental pega, como ela mesma já falou em várias respostas, em relação a inúmeros setores, né? Mas é muito bacana ver a gente aí com esse sorriso bonito no rosto, super nova, cheio de energia, para ajudar a gente. E ela estava falando a respeito do avô dela, eu lembro direitinho no produtor, que dois produtores, um foi questionado a respeito da qualidade do alimento dele, da carne, ele falou assim, eu
dou a garantia da qualidade. Eu, por que o senhor dá a garantia assim? É a carne que eu como, é a carne que meu filho come, minha Uhum. mulher come. Por isso você pode acreditar no que eu estou falando. E o outro que um dia pegou um peão que estava sendo agressivo com o boi que estava entrando no caminhão, porque estava indo para o matador, ele ficou bravo, chegou lá e falou, camarada, sabe por que que você ganha dinheiro, põe dinheiro no seu bolso no final de todo mês? Graças a esse bicho aí que você está chutando, pois pare de chutá-lo, porque ele é a razão do dinheiro que você ganha, tá bom? Respeite esse animal aí. E é esse tipo de visão que tem também a visão de sustentabilidade total, seja ambiental ou não, é uma coisa muito bacana da gente ver em gente jovem. Eu já vi como eu fiz a brincadeira do advogado, mas assim, muita gente olha ainda o advogado, sempre procura quando tem uma encrenca. Cada vez mais o mundo dá trabalho mesmo, costumo falar isso, viu, Luísa, para o pessoal, dá trabalho viver, não tem jeito. E cada vez é meio complicadinho mesmo, que tem um monte de gente que quer sugerir, quer coisas, quer apontar coisas que estão erradas, o jeito é a gente saber, sabe o quê? Ter informação na mão. E o advogado, a consultoria jurídica ajuda muito. Queria agradecer a sua presença, Luiz, e falar para voltar mais vezes. Vamos acompanhar esses debates aí do projeto de lei que agora está na Câmara, que isso aqui é um espaço aberto para você, tá bom? Aberto para você e para Silveira Advogados, né? Que é a empresa aí onde a Luísa trabalha. Não, eu que agradeço e bem, gostei muito da sua fala também dessa questão de precaver, né? É lógico. A gente sempre chama, é que nem médico, assim, a gente não vai no médico quando a gente tá, E, a gente vai, mas normalmente a gente vai antes. Então, vamos fazer isso com o advogado também, porque não é só quando dá problema. O ideal é que não dê problema, na verdade, que se der problema, a gente tenha como resolver. Então, não tem problema também vir com um problema, mas é sempre bom antes. Se o problema já se resolve antes, claro, melhor, né? Mais fácil. E que a gente possa resolver os problemas também sozinhos. E essa questão do campo também é muita modernização mesmo. A gente lógico. entende que é é muita modernização, mas é o que a gente está vendo hoje. Se você se fecha nesse nicho, você não se abre para outros nichos, né? Não se abre para outros mercados. Então, é super importante desde o início já conseguir trazer essas modernizações, essas adaptações, na verdade, nem falar A vida modernizações, não para, né? adaptações. Exatamente. Então, trazer essas adaptações para poder se aventurar, para poder, de repente, explorar um novo mercado que a gente não conhece. É lógico. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, com certeza voltarei e fico à disposição. E vamos falar, no meu caso, como é o negócio, ela vai falar de direito, de segurança jurídica, de conhecimento sobre norma e legislação, e eu puxando sempre o lado do água. E no finalzinho que ela falou assim, eu lembro direitinho alguém, uma das irmãs minhas falando com a minha filha, né, que falou assim, não sei o que, não faça assim, a minha filha ali rateando um pouco, né, ela tem 17 anos, né, novinha, foi pai velho. Aí minha irmã falou assim, mas na minha época não era assim. Aí minha filha olhou para ela e falou assim, graças a Deus que agora não é igual a sua época. O novo sempre vem, como diria o grande Belchior, né? E deixa ele vir, porque ele vem com ideia Uhum. nova e arejada. Queria agradecer demais a presença da Exato. Luísa Garcia, essa beleza, esse sorriso, essa energia e o conhecimento a favor do agronegócio brasileiro, no trabalho dela, que é a advocacia, e agora numa nova jornada lá em São Paulo. Depois a gente fala disso, né? Numa próxima conversa Exatamente. ajudando o produtor rural brasileiro a participar dessa discussão aí, porque reclamar depois é mais complicado. Reclama no momento certo. Participe do debate, né? Não é para reclamar, tá? E vocês têm esse papo em Exatamente. todos os nossos espaços aí, no site agrorevenda.com.br, o grupopublica.com.br e o podcast, que a Luísa vai se tornar também podcast Radar Agro, nas plataformas Amazon, o Deezer, Spotify, Apple e Google. Luísa, obrigado, até a próxima, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.